Esse é o nosso quarto encontro já da comunidade científica em 2024. A gente tenta sempre trazer bastante conteúdo e emagrecimento é o tema assim, né, que não foge, que sempre vai ser pertinente, que sempre vai ter muito paciente aí, né? Enquanto dá aí a nossa hora, eu quero só dar um spoiler, tá, pessoal? Que essa nossa programação científica ela vai dar continuidade durante todo o ano. Então a gente já tem aí um calendário de mentorias para todo o ano, distribuindo os temas mais pertinentes, de acordo com o momento, né? Trazendo profissionais capacitados, assim como a doutora Bárbara e o doutor Vinícius. E a gente volta agora, em março, com o Central Injetáveis pelo Brasil, né? Que é um projeto aí que roda. O Vinícius vai estar com a gente também. Onde que é mesmo que você vai, Vinícius? Você não me falou Não ainda. sei ainda, não te falei ainda não. Vai estar com a Você gente aí. falou da Bárbara, o meu você não falou. Mas a gente começa dia 23 de março em Brasília, tá? Então, quem tá aí de Brasília já vai aguardando, já vai guardando, né, a data aí para a gente conversar, né? Para a gente estar junto, trocar umas experiências. Gente, então, vocês já estão aí como co-anfitrião, tá? Então, fiquem à vontade, é um momento para vocês mostrarem para nós e contarem aí um pouco da história, um pouco dessa transição e o que realmente vocês fazem dentro da clínica, que foi esse método que emagreceu 100% dos pacientes em 2023, né? Então vamos lá, tá? Boa tarde, pessoal. Estou aqui do lado da Bárbara, cada um tem o seu computador para facilitar na hora da apresentação. De início, aqui eu vou contar que a gente estava na clínica e nós temos duas pequenas. E por organização da nossa rede, eu vou para cá. Está dando um pouco de sabia, não sei se está me. Tá dando. A sua voz está um pouquinho longe, Vinícius, Na verdade, e o tá doutor da dando. moda então está com o fone aberto. Tá com Acho que talvez o da Bárbara vai ter que ficar mudo. Não, não. E aí, se Tá você. a permissão da Mônica Sampa. Doutora Mônica Sampa. Ah, tá. Achei. Opa, Ativei agora aqui no mudo. Beleza. Então não era, não vamos lá. eram vocês. Você já está conseguindo compartilhar aí a apresentação? Já posso abrir? Pode, fica à vontade. Eu já te coloquei como anfitrião aí, tá? Tá. Vou compartilhar a tela e vou colocar em tela cheia. Vocês estão vendo minha tela? Sim. A gente está vendo e ele está passando rolando, né? É isso mesmo? Talvez tenha que dar um Ctrl menos para ele só fechar um pouquinho para gente. Isso. Foi? Fechou. Foi. E aí eu acho que Então, vai, como ele está no modo de PDF, você vai ter que ir rolando, não é isso? como a Camila falou, nossa relação começou faz tempo, né, também, desde o primeiro curso injetado que eu fiz com o professor Muniz, e eu fiz a transição da nefrologia, da medicina tradicional para a medicina integrativa tem cerca de mais ou menos 10 anos. Conheci a Tamires nesse caminho e a gente foi. Na verdade, eu acho que eu fui abusando cada vez mais, absorvendo conhecimento, perturbando, perturbando, porque a gente não tinha nenhum material para estudar, propriamente dito assim, não tinha um material que desse o caminho das pedras para a gente aprender, tanto assim sobre terapia injetável, sobre bioquímica, sobre essa prática da medicina integrativa. E a Tamires e a Central, essa parceria já tem quase 10 anos também. Então, essa transição foi engraçada, porque trabalhar com emagrecimento, trabalhar com medicina esportiva, nutrologia, longevidade, é um desafio diário, porque a gente acaba sofrendo um pouquinho de preconceito no dia a dia clínico, no dia a dia com outros médicos. Na minha transição, eu brinco até que a minha mãe olhou para mim, eu estava fazendo medicina esportiva, saindo da nefrologia. Ela me falou: você vai, ficou legal, você vai sair da nefro, vai para medicina esportiva e você vai ser médico de quê? E aí eu comecei a tentar entender do que eu seria médico, né? E foi aí que a gente começou a buscar as nossas motivações. E o primeiro slide que eu trago para vocês é sempre a questão do que você espera nessa jornada da vida, assim, qual é a motivação, o que te impulsiona,
que você está querendo conquistar. E lá naquela transição, eu saí de uma medicina completamente embasada para um campo novo, não tão relativamente novo, né? Mas há 10 anos a gente sofreu um pouquinho mais nessa jornada na medicina integrativa. Então, o que me fez buscar um novo caminho, novos objetivos para o sucesso foi a minha base familiar, assim. Sou esposo da Bárbara, tenho todo orgulho disso. Nós temos nossas meninas e a gente constituiu uma família baseada na medicina integrativa. As meninas praticam esporte, as meninas a Clara não foi filha da pandemia, mas a Maitê foi filha da pandemia, então essa preocupação com saúde intestinal veio desde a Clara, a gente intensificou com a Maitê, que é menorzinha, e é o que faz a gente pensar sempre, estudar mais, a gente está sempre buscando conhecimento novo. Quando a Tamires fala de 100% do emagrecimento, isso dá até um frio na barriga, porque é uma responsabilidade enorme. A Bárbara mesmo fala que a nossa grande diferença de tratamento é que assim, a gente tem um monte de ferramenta. Como é que você fala? Fala pra gente. Nem tudo. Nem tudo é para todos, nem nada é para ninguém. Então, eu vejo muito cara, ele faz um curso de final de semana em terapia injetável, ele só faz terapia injetável. Aí ele faz no final de semana seguinte um curso de implante, ele só faz implante. E ele não consegue trabalhar todas as ferramentas que a medicina integrativa, a medicina funcional vem disponibilizando para a gente conseguir trabalhar. Então, nesse processo hoje, a gente vai mostrar como a gente pensou no nosso acompanhamento, como a gente pensou na nossa metodologia de acompanhamento, e no final, eu não vou ficar nesse início falando de formulação, nada disso, no final a gente vai mostrar um caso clínico, esse caso clínico não é inédito, eu já apresentei ele com a Tamires uma vez, mas eu optei por mantê-lo porque ele é muito robusto. Então, tem um acompanhamento muito longo, a Tamires acompanhou esse paciente comigo bastante tempo, e Continua acompanhando. ele continua acompanhando com a gente. O legal da medicina integrativa é que o cara não vai embora, não vai embora. E... Mas temos novos casos, mas esse caso, assim, eu tenho até, me emociono de falar dele, que ele virou amigo pessoal e a gente está sempre junto. Então, vamos traçar hoje uma linha para vocês entenderem como que a gente faz com a nossa metodologia de acompanhamento. Vou pontuar duas chaves que a gente usa de, de tração no nosso acompanhamento. Assim. A gente fala que é chave de prata e chave de ouro. E aí eu vou mostrando para vocês ao longo dos slides. Bora lá. Meu nome é Vinícius Mariano, eu formei no interior do Rio, na Universidade de Vassouras, fiz atualização em medicina interna na UFRJ e nefrologia na Unirio, são as duas federais do Rio de Janeiro. Ainda nesse início da minha trajetória em São Paulo, mantive o trabalho na nefrologia, trabalhava com doentes renais, transplante. Daí que eu resolvi mudar, não acreditava mais, o meu doente ele não saía do mesmo lugar. Comecei a fazer medicina esportiva para usar no meu paciente. Então, usava ciclo ergômetro, o paciente renal crônico para diminuir o ganho interdialítico. Era um pensamento diferente de uma medicina tradicional. Todo mundo me olhando meio feio, mas eu estava ali com meus pacientes fazendo ciclo ergômetro. Fiz fisiologia hormonal, fiz nutrologia. Inicialmente, a gente montou uma clínica, era uma clínica com um centro de treinamento baseado em medicina esportiva. Sou hoje mestrando da Unicamp, então eu continuo com a prática do estudo. Coordenador médico do Núcleo Interno de Regulação do Hospital Municipal de Paulínia. Paulínia é uma cidade conurbada da Campinas. E CEO da clínica DRBMM aqui em Campinas. Essa maravilhosa aqui vai se apresentar. Meu nome é Bárbara Mariano, sou casada com Vinícius já há 12 anos. A gente está junto, nós fizemos faculdade junto, eu também sou de Vassouras, nós somos inclusive da mesma sala, então é uma história muito longa. Eu fiz residência clínica, né? Eu fiz residência de clínica médica, no Rio fiz residência de gastroenterologista, hoje eu sou titular da FG, sou gastroenterologista. E tudo mudou quando eu fiz uma pós de gastroenterologia funcional, que me abriu um novo leque. Eu sempre fui muito resistente, às vezes, de vir para essa parte do atendimento, porque na gastro a gente tem a questão dos exames, que é uma coisa que eu ainda continuo adorando, mas abrir o leque de possibilidades
pensando no paciente de uma maneira mais integral, foi o grande chave para mim, para fazer eu vir aqui para esse lado, né? Esse lado melhor, mais verde da força. Isso que eu lutei muito tempo, Muitos assim, anos. desde que eu mudei e consegui vencer essa batalha tem mais ou menos 3 anos. Não foi tão rápido. Hoje eu sou médica gastroenterologista endoscopista aqui em Paulínia, onde nós somos concursados, e eu sou médica intensivista também na UTI no trauma, aqui no Hospital de Clínica da Unicamp, que eu também sou concursada, e junto com meu marido sou diretora da clínica da RBN. Bora lá. Então, com toda essa base clínica, assim, essa base da medicina tradicional, não tinha como a gente abandonar, começar um novo processo. Assim. A gente manteve a base clínica, que eu acho que dá mais segurança da gente trabalhar com a medicina integrativa. Essa base clínica deu força para a gente superar um monte de desafio de efeitos colaterais, de reações adversas, que deu uma maior segurança para a gente. E aí a gente associou essa medicina de alta performance. Assim, quando a gente fala que a gente vai trabalhar com medicina funcional, medicina integrativa, o importante é a gente não esquecer o que a gente aprendeu na faculdade. Então, assim, nós somos médicos formados, na grande maioria clínico geral, todos se especializaram, se subespecializaram. Hoje, direcionando para a medicina integrativa, podemos perder a nossa essência de vista. Então, a base da medicina existe para a gente associar a medicina integrativa. Algumas discussões, algumas divergências, a gente não pode perder a base. E quando eu penso em medicina funcional, eu penso sempre na questão de organizar a alimentação o mais eficiente possível, pensar na modulação intestinal. A gente tem sempre como base sono e controle do estresse. Otimização física e estética é consequência. A gente não busca otimização física e estética de início, vocês vão entender por quê. Quando a gente começa a olhar o que está acontecendo com os nossos pacientes, assim, começa a mexer no dia a dia, os principais problemas que a gente encontra são o sobrepeso, má alimentação, estresse físico, estresse mental, queda de libido e por aí vai. Mas isso não é diferente do que a gente vê no dia a dia dos consultórios, de todos os colegas que estão aí. E a principal causa da desistência dessas pessoas é porque muitas vezes essa rotina dele é cultural, o hábito dele é cultural, o café da manhã dele é cultural. Eu tenho um paciente que ele não é o exemplo de hoje, mas quando a gente começou a trabalhar, ele comia quase 18 pães franceses com requeijão e salaminho todo dia de manhã. Então, assim, não adiantava eu falar assim, bicho, agora você não pode comer, um abraço para você, sua dieta vai ser 2 ovos de manhã, café e vida que segue. Então, eu fui fazendo o processo. Primeira semana de 18 para 17, na segunda semana 16, que até a gente zerar, hoje ele come só no domingo de manhã. E aqui está a primeira chave que a gente vai entregar para vocês. A gente, nessa desistência do paciente, precisa encontrar o equilíbrio. Assim. Eu preciso gerar engajamento no meu paciente. Eu não sei, eu não conheço as pessoas que estão aqui, já há mais de 250 pessoas. O processo de emagrecimento é duro, é árduo, o cara ele tem que criar uma vontade, ele já se imagina do jeito que ele quer ficar no final, e às vezes esse final não vem em 90 dias, esse final vem quase em 3 anos. Então, a gente precisa tentar manter engajado esse paciente. Então, tentar fazer com que na clínica de vocês, esse cara ele queira ir até a clínica. Por quê? Talvez para tomar um café gostoso, para conversar com a sua recepcionista, para fazer uma drenagem no spa, para passar com a Nutri, tem uma dúvida, ele bate lá, então, para fazer infusão. Então, a gente vai criando vários pontos de retenção desse cliente dentro da clínica para ele gerar engajamento. Eu acho que esse engajamento é o principal fator de... Principal não, eu acho que é um dos maiores fatores de sucesso que a gente vem conseguindo, porque a gente foi criando vários pontos de retenção, e a gente vai criando esses gatilhos, criando essa sensação de pertencimento ao cliente, para ele se sentir fazendo parte do acompanhamento. E desde o início, a gente pensando por como que a gente vai definir o nosso método, assim. E essa frase não é minha também, está entre aspas, essa frase é da Bárbara. A gente estava discutindo qual é o foco, o que a gente vai fazer.
E hoje a gente busca sempre o foco na saúde, independente do objetivo, se é emagrecimento, se é hipertrofia, se é longevidade, o que for. Então, quando o foco na saúde é a melhor estratégia para o resultado, cara, a chance virar 100% é enorme, assim, a nossa falha, a nossa desistência. Às vezes acontece uma desistência não porque não está dando resultado. O paciente viajou, a gente tem alguns pacientes que são expatriados, então a gente consegue fazer o acompanhamento online, mas o engajamento fica mais difícil. Frente a isso, a gente passou a colocar sempre no papel, sempre colocar no papel para o paciente, tentando trazer ele para o acompanhamento, o que é tolerável, o que é intolerável no dia a dia dele. Assim, não adianta eu só entrar com o pé no peito dele e falar, cara, você não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, porque ele, cara, é cultural, ele gosta de tomar um cafezinho com leite dele, talvez, com a esposa de manhã, ou ter algum evento que ele gosta de participar em família. Então, a gente precisa colocar isso primeiro no papel e trazer o paciente para dentro do acompanhamento. Primeira pergunta que eu faço para o cliente é sempre essa aqui. Eu boto ele no jogo, assim. O jogo tem que ser jogado pelos dois. Então, eu trago para ele a teoria dos peixinhos aqui, todos os pacientes conhecem. Eu vou fazendo algumas brincadeiras com o cliente e eu sempre pergunto como que ele quer ser tratado. Ele quer tomar um remédio ou ele quer participar do processo, limpar esse aquário, limpar esse organismo para fazer isso funcionar. E aí eu provo para ele por que ele tem que limpar o aquário. Primeiro ponto, eu sempre busco, tento mostrar para ele o que sustenta ele, o que é mais importante para ele. Muitas vezes, esse paciente ele puramente só trabalha. Trabalha, ele não para, não pensa, não cria um tempo de qualidade. E aí a gente começa a criar base. Assim. O trabalho é extremamente importante. As relações de amizade, as relações de apoio são extremamente importantes. Eu sempre converso e tento entender do paciente. Não sou psicanalista, não sou psiquiatra, não tenho nenhuma formação nesse sentido, mas venho estudando o comportamento dos meus pacientes e essa relação saudável para tirar o cara de uma relação, de um grupo, de um ambiente exogênico. Isso é extremamente importante. Tempo livre, cara, se ele vai fazer meditação, religião, estudo, tempo com a família, o que ele for fazer, ele precisa ter um tempo vago para melhorar o mindset, melhorando a saúde mental e física desse paciente. E eu brinco sempre com ele, cara, cria 3 blocos. Um bloco de 8 horas de sono, um bloco de 8 horas de trabalho, um bloco de 8 horas de lazer, e esse lazer você vai intercalando com o trabalho. Seu sono precisa ser contínuo e o lazer você vai intercalando. Então, um momento com a família, vai sair, vai fazer um treinamento, estudar, o que você vai fazer, vai tentando organizar. De início, todos arrepiam assim, nossa, como que eu vou ter um tempo de lazer? Mas quando põe no papel, peço para montar uma planilha Excel. Então, cara, faz uma planilha Excel. Ele consegue achar momentos para ele poder se cuidar. E aí a gente parte para os pilares do sono, pilares da vida. Desculpa. Esse é um slide do nosso colega Tasso. A ideia dele, eu roubei, dei uma melhorada no slide, até brinquei com ele que meu slide está melhor que o dele. Eu busco esse equilíbrio do sono, o controle da ansiedade, do estresse, o controle da dieta, atividade física, intestino e homeostase hormonal. Cara, não tem como funcionar se a gente tiver algum ponto desse fora da curva. A gente precisa estar sempre olhando, sempre organizando, pensando nos pilares da vida. Então, cara, se você tem esses 6 pilares, você tira um, você vai balançar de alguma forma. Então, toda consulta, eu faço como se fosse um roteiro mesmo, questionando um a um. Pô, como é que está seu sono? Que horas você dorme? Que horas você acorda? Você acorda de madrugada? Você sonha? Não sonha? Tem hiperatividade cerebral? Quando você deita, você consegue fazer higiene do sono? Então, isso é extremamente importante, porque isso já vai remeter à questão do controle de ansiedade e do estresse. Muitas vezes o paciente ele acha que ser estressado é só sair batendo todo mundo, gritar, mas às vezes aquele cara ele vai introjetando, ele vai se calando e vai acumulando, vai acumulando. Quando ele entorna, ele acaba com o relacionamento, acaba com a família, isso porque ele já está na tampa. Dieta, a gente sempre tenta achar a melhor estratégia para o paciente, não enquadrar o paciente em uma estratégia que a gente acha melhor. Então, se a gente tenta forçar, entubar o paciente dentro de uma estratégia,
a chance de perder esse paciente é enorme. Atividade física, qual que o cara vai fazer? Musculação, beach tennis, pilates. Cara, nessa fase inicial, ele vai fazer o que ele quiser fazer. Porque muitas vezes nesse início ele não tem energia, ele não tem mitocôndria para fazer atividade física. E eu falo pro cara que ele tem que sair de uma vida sedentária, obeso, normalmente obesogênico, uma vida de atleta, quase um triatleta, crossfiteiro. Segunda semana ele falou, irmão, tô todo dolorido, nunca mais eu volto aqui. Tchau e benção. Mais pura verdade. Intestino, não vou nem me meter a falar de intestino aqui, eu estou do lado da Bárbara. E homeostase hormonal. Não é no primeiro momento, eu tenho uma sequência de ação para tratar uma deficiência hormonal, muitas vezes só de reequilibrar o intestino, melhorar sono, melhorar o estresse, a gente já começa a melhorar receptor, e essa homeostase hormonal já começa a melhorar. Quando eu furo a fila e coloco ela na frente dos bois, muitas vezes eu tenho efeito colateral. Então, o mais importante é a gente ter resultado sem efeito colateral, porque consertar efeito colateral na medicina integrativa, com um monte de médico te apontando e falando mal de você, é muito difícil. Então, eu busco sempre a segurança do tratamento, o melhor momento para começar alguma terapia. Vinícius, Eu, um ponto interessante, assim, dentro disso aí que você falou, como eu acompanhei muito o processo de vocês aí na clínica, você não é copiador de protocolo, né? Então, assim, não. você quebrou muita cabeça montando seus próprios protocolos. Eu lembro que você sempre mandava para a gente fazer os testes e tal, para Eu quebrei chegar muito a no, sua né? Você cabeça. estudava as substâncias e ia lá montando para a gente testar. E eu acho que também a sequência, né? Você inverteu a sequência várias vezes, depois que a Bárbara veio migrando aí para estar mais presente na clínica, isso tomou um engajamento muito grande, né? E, Sim. fez muito sentido. Hoje você falou aí de controle de ansiedade, atividade física. No período da manhã eu sempre tenho um momento de oração, né? Então eu sempre escuto um pastor específico fazendo a oração. E aí, hoje, quando ele estava falando muito de saúde, e aí ele falou a seguinte frase: quando você cuida da saúde, você agrada a Deus, né? E Uhum. aí eu fiquei feliz, parei assim, fui escutar. Aí veio assim, o que que ele vai falar, né? Aí ele falou assim: ir ao médico, fazer os exames, tomar os medicamentos. Aí eu falei assim, tá, e a atividade física, cuidar da alimentação, né? Ficou tudo para trás. Então, esse pilar aí, ele é muito básico e, assim, é básico para gente que está dentro da área de saúde, mas para pessoa que não é, muitas vezes está longe, ele espera um diagnóstico, né? Para ir em busca aí de uma tratativa. Ontem a gente estava uma visita ilustre na clínica, o professor Luiz Moreira, farmacêutico, conhece ele? Ele estava com a gente ontem, a gente estava discutindo formulações, que muitas vezes a galera, ele estava dando uma aula de análise de exame laboratorial, ele como farmacêutico, paramédico. Toda hora ele era interrompido porque o pessoal queria uma formulação. Ele falou, cara, eu estou aqui tentando ensinar o raciocínio clínico. Entende o raciocínio clínico, a formulação vem. E ontem a gente estava batalhando lá, ele está sempre por aqui em Campinas, e ontem ele estava na clínica, a gente estava discutindo isso, e foi genial, né? A gente falou muito Genial. sobre isso. Mas bora lá. E um slide que eu roubei da Tamires, está com cor diferente, mas esse slide é da Tamires. O que a gente usa muito é a pirâmide do ser. E a nossa base é muito forte porque a gente sempre busca desintoxicação, desinflamação e qualidade do sono já de início. Então, com detox e modulação intestinal. Depois a gente estabiliza nutrientes, evolui para o emagrecimento, performance, controle hormonal e performance cerebral. Tudo tem uma sequência de ação. Mas a partir do momento que eu desintoxico, eu já começo a pensar melhor. A partir do momento que eu desinflamo, eu já começo a emagrecer, os hormônios já começam a funcionar. Então, o paciente ele começa a perceber essa sequência de ação, mesmo a gente tendo pontos e momentos diferentes de atuação. Então, a gente respeita essa sequência, tá dando certo,
e veio de uma das aulas da Tamires junto com o pessoal da suporte, que foi bem legal. Por que que a gente faz isso? Porque a gente sempre busca evitar o estresse oxidativo. Cara, um estilo de vida ruim já promove um desequilíbrio na nossa produção de energia. Vou entrar a fundo na bioquímica mitocondrial, a gente tem a Tamires aqui, não vou nem arriscar, não vou passar vergonha. Tá, tá. E associado ao nosso estilo de vida, a gente tem infecção, poluição, uma dieta pobre, cigarro, álcool, estresse, poluentes, tudo isso promovem esse estresse oxidativo que vão levar a mais estresse, mais cansaço, mais equilíbrio emocional, ansiedade, dor no corpo e por aí vai. Por que que isso acontece? Imagina você pegar uma célula normal, colocá-la no ambiente hostil e você vai acabar levando à morte celular. E essa morte celular gera inflamação. Esse foi um dos primeiros trabalhos que mais me chamaram a atenção sobre inflamação e obesidade. E ele demonstra que sedentarismo e obesidade, potencializados pelo estresse do tecido adiposo, geram resistência insulínica, diabetes tipo 2, no vaso sanguíneo, aterosclerose, diminui a transmissão neural, os pacientes vêm evoluindo com demência de Alzheimer, demência de Parkinson, hoje a gente vive um boom de câncer. A quantidade de diagnósticos que a gente vê de câncer hoje, ou alguém próximo, ou algum familiar, é assustador, assim. Eu sempre fico preocupado, principalmente com meus pacientes, o que está acontecendo para a gente estar vendo tanto diagnóstico. E por que isso acontece? Principalmente, e retomando a questão da atividade mitocondrial. A inflexibilidade metabólica, esse trabalhinho de 2005, você viu, ele é antigo, mas ele justifica esse trabalhinho de 2019. Esse trabalho ele mudou a minha forma de atender meu paciente no consultório, porque eu não pensava tanto na questão metabólica. Eu tinha as receitas, eu tinha as formulações, mas a parte metabólica eu não me atentava muito, né? O médico não é tão treinado para pensar metabolicamente. O gaito a gente demora para voltar a usar. E esse trabalho mostrou que durante o jejum, o paciente metabolicamente flexível, ele tem uma grande preferência pela oxidação lipídica. O paciente que é inflexível, ele não faz oxidação lipídica e tem uma menor supressão do metabolismo da oxidação de glicose. Então, o principal substrato energético dele continua sendo a glicose. Quando ele vem, acorda, começa a se alimentar, o paciente que é metabolicamente flexível, ele vira chave. Ele para de oxidar de fazer oxidação lipídica e começa a estimular a oxidação da glicose para a produção de energia. O paciente flexível não. Ele mantém uma baixa supressão, da oxidação lipídica e tem um menor estímulo da oxidação de glicose, gerando resistência insulínica. Facilitando um pouquinho o olhar, esse outro trabalhinho ele mostra que o obeso, a obesidade, o excesso de nutriente e o sedentarismo diminui a, a expressão de genes que a gente já sabe que propiciam a atividade mitocondrial, como a NQK, PGC1-alfa, diminui a transcrição desses genes mitocondriais e vai diminuir a fosforilação oxidativa, vai diminuir a oxidação lipídica, vai acumular lipídio no intramuscular e vai gerar resistência insulínica, obesidade e diabetes. Então, cara, lá no início do consultório, eu começava a tentar explicar ao paciente o que é mitocôndria. Hoje a gente vê todo mundo falando, mas, cara, eu estava ali, eu não tinha nem barba na época, então o cara me olhava e falava, o que esse menino está falando, cara? Então, hoje, o paciente ele consegue entender melhor. Isso é uma brincadeira que eu faço com ele. Cara, isso aqui é meu, isso aqui não é artigo, isso daqui eu não vou conseguir fazer tão bonitinho, porque no PDF ele não perdeu a animação. Então eu desenho isso para o cara na bioimpedância dele. Falo, cara, imagina seu prato. Popularmente, a população brasileira põe uma porçãozinha de arroz, que é carboidrato. Feijão, carboidrato, farofa, macarrão, batata, pouquinho de proteína e fibra, que é salada. Hipoteticamente, o seu corpo vai precisar de 200 moléculas de energia para sobreviver ali após essa refeição. Só que você jogou tanta fonte de energia, principalmente à base de carboidrato, que você vai fazer um pico de glicemia.
esse pico de glicemia vai estimular um hormônio que se chama insulina, e no excesso, na hiperglicemia, no excesso da insulina, você vai gerar resistência insulínica, e a resistência insulínica vai acumular um depósito que se chama gordura. Nessa gordura, a gente tem uma enzima que chama aromatase, que ela converte a nossa testosterona em estradiol. E aí começa o início do fim, piorando o perfil estrogênico, piorando o perfil de inflamação, piorando o lipedema que está na alta hoje, piorando todo esse perfil inflamatório do paciente. Como que a gente vai reverter isso? Na clínica, a gente sempre começa balanceando o planejamento alimentar do paciente, independente de estratégia. Se eu quero emagrecimento, eu vou entrar com restrição calórica. Está quadradinho aqui porque é uma marmita. O cara vai parar de comer o prato. Então, ele vai passar a montar o seu planejamento, ele vai pesar, todo gordinho é safado. E eu vou falar, estou falando assim porque eu vou mostrar por que eu estou falando assim mais para frente. Quando ele está com fome, a colher dele tem uma medida. Quando ele não está com fome, ele está mais tranquilo, a colher dele tem outra. Então, se a gente bota a quantidade em colheres, ó, bota 3 colheres de arroz. Dependendo do nível de fome dele, vem de boa. Se ele tiver com muita fome no final do dia, cara, essa colher vai vir, ele vai vir equilibrando a colher, vai colocar e ainda vai comer mais uma antes de botar de novo. Então, eu peço para o paciente pesar, a gente vai porcionar as refeições. Com o aumento de fibra, eu vou melhorar o trânsito intestinal. Eu preciso equilibrar a aminoácido com o controle da proteína no planejamento alimentar e eu vou entrar em restrição calórica. Agora eu produzo só 150 calorias. Da onde que eu vou tirar o restante que falta para o seu corpo se movimentar? Eu vou fazer beta-oxidação de gordura. Eu vou tirar lá da gordura que está acumulada, melhorando essa resistência insulínica. Isso acontece do dia para a noite? Não. Essa otimização metabólica vai demorar pelo menos aí uns 90 dias. Principalmente porque muitas vezes o cara de segunda a sexta ele se mata. Tipo, ele é um atleta da família. Sábado e domingo ele é o louco do churrasco. Então, o corpo dele ainda não sabe fazer beta-oxidação de gordura, não tem todos os mediadores bioquímicos, e ele está em restrição calórica. Então, a tendência é que ele diminua o metabolismo, que ele fique menos disposto, só que no sábado ele vai fazer um aporte calórico tão grande que ele vai quebrar todo esse planejamento que a gente estava tentando fazer. E aí ele vai começar metabolicamente ir e vir, ir e vir. Nosso corpo não é burro, vai jogar essa resistência insulínica lá em cima, vai começar a perceber que todo final de semana ele tem uma sobrecarga calórica absurda e na segunda ele está mais pesado do que na segunda anterior. Então isso é um treinamento diário. Antes de pular, veio na cabeça aqui, pela medicina esportiva a gente tem treinamento tático, treinamento técnico, treinamento físico, psicológico e comportamental. Técnico, tático, físico e psicológico, eu entrego um profissional para esse cliente para ele poder evoluir. Comportamental é ele com ele mesmo. Então, se eu não trabalhar esse planejamento da semana, se eu não organizar o fim de semana, ou melhorando o planejamento alimentar, ou associando atividade para ele melhorar a demanda metabólica dele no fim de semana, não tem milagre que faça ele evoluir. Beleza? Bora lá. Então, flexibilidade metabólica consiste na eficiência do organismo em utilizar diferentes substratos energéticos de acordo com a sua disponibilidade. Então, o primeiro passo que a gente precisa fazer é dar condição para esse paciente evoluir metabolicamente. Senão, a gente não consegue resultado. Por quê? Tirando o cara do sofá, independente do que ele faça, ele começa a produzir seus mediadores bioquímicos para produção, para biogênese mitocondrial. O foco sempre no MPK e no PGC1-alfa. Depois você também quiser pincelar e explicar melhor por que esse foco, a gente vai conseguir otimizar a biogênese mitocondrial do paciente. A taxa metabólica basal sobe, fica mais fácil dele queimar gordura pela beta-oxidação de gordura. Faz sentido para vocês? Eu não escuto o pessoal, mas do que a gente trouxe até aqui, está fazendo sentido? Tá tudo bem aí, Tamires? Super, super sentido, né? Então, bora lá. Então, aqui é
Por que que eu trouxe isso tudo para vocês? Eu já passei por todos esses processos. Ir e vir, eu tinha 140 quilos, eu tenho 1,95 m. Nessa minha fase aqui, foi minha fase de transição de especialidade. Eu sou nefrologista de formação, eu trabalho numa clínica de diálise com 140 quilos. De repente, eu me senti muito mal, sentei na máquina de diálise, coloquei o braço na máquina, verifiquei a pressão, aferiei a pressão arterial, fiz um pico hipersórico, liguei para a patroa, falei, cara, estou passando muito mal, vem me buscar, estou hipertenso. Ela, pô, ou você muda de vida, ou eu estou fora. Então, ela foi curta e grossa. Ou vai, ou vai. Então, eu comecei, a primeira coisa que eu fiz foi melhorar meu estilo de vida no trabalho. Então, eu reduzi o número de turnos, a gente fala na diálise em turnos, né? Reduzi o número de turnos, parei de dar plantão no turno e comecei a estudar medicina esportiva. E nessa fase, meu pai fez um transplante renal, então essa obrigação da nefrologia me deu uma sossegada. Eu comecei a estudar mais a medicina integrativa. Então, eu saí dos 140 para os 100 quilos, mudando meus hábitos. Aqui na raça, não fiz cirurgia, acompanhamento era um acompanhamento meia boca com uma amiga que já era nutróloga e a gente foi viajar para o Campo do Jordão. Ela, cara, desse jeito não dá para você ficar. E aí eu fui estudando, fui usando em mim e foram 40 quilos. Hoje eu não tenho mais 100 quilos, eu tenho 115 quilos, mas com volume muscular completamente diferente. Então, o corredor geralmente evolui com sarcopenia, então eu só corria, na verdade eu saí correndo, a minha opção era mudar naquele momento. Eu não estou acompanhando o chat, Tamires, você está olhando aí? Tem alguma pergunta? Tô sim, tá? Tô anotando Beleza. aqui e a gente vai discutir já. E foi o que a gente, foi o que foi os pontos que deram certo, a gente trouxe como base para o acompanhamento. Então, eu sempre me coloco no lugar deles, eu sempre sei que é difícil, tem família, tem final de semana, tem amigos, tem, cara, mãe que fala para você, cara, para com isso, hoje pode, vamos lá, vamos comer um bolo, cara, não faz Demais, comigo, né? tá dando, exatamente. Mas dá sucesso, dá resultado. Essa calça aqui eu levei para minha mãe, porque ela, mãe, né? Ela não é mineira, mas, cara, vou para lá, ela faz 1 milhão de comida. Falei, mãe, você viu que dá certo, então bora lá. É. Como que a gente propõe essa reversão, reverter essa situação? Então, a gente vai começar pelo intestino, e agora eu vou deixar a Bárbara. Bá, o seu microfone está desligado. Agora ligou. Isso. Hoje, como nosso, hoje, como nossa companhia, Tá dando ainda interferência. hoje todos os nossos pacientes na clínica vão tratar. Tinham duas pessoas aqui com o microfone aberto, não sei se era isso. Acho que não. Não. Foi agora? Agora foi. Foi. Era isso, tá? Hoje, todos os nossos pacientes, a gente está falando agora sobre emagrecimento, mas independente da busca, hoje todo o nosso paciente trata o intestino. E quando a gente fala que a saúde é o meio da gente conseguir o resultado, a gente passa e faz que o paciente entenda que ele precisa ficar saudável para emagrecer. O emagrecimento, ele é um resultado da melhora da qualidade da vida. E não existe melhora da qualidade da saúde se eu não tiver uma melhora do meu perfil e da minha função intestinal. Não está aparecendo, mas posso sentar aqui. Deixa eu só trocar, gente. Trocar o computador, porque Deu muito Olha. Pronto. Rápido. E certeza. E por que a gente começa pelo intestino? E porque acho que todo mundo aqui está cansado, né, de ver intestino. Acho que todos os congressos hoje se fala intestino. Não tem mais sentido se falar na medicina sem falar intestino.
Porque o intestino é o grande divisor com o mundo externo, né? Ele é a nossa grande muralha de divisão. Então, se a gente fosse quantificar, metrificar esse intestino, ele teria aí uns 250 metros. É muito espaço, né? É uma área muito grande. E se nós tivermos, eu sempre brinco com o paciente, não tem como a gente arrumar a casa se o meu portão está completamente desarrumado. Não tem como eu tratar, melhorar o perfil de uma casa se o meu portão não funciona. Hoje, cada dia mais, a gente vê que não dá para a gente achar, como eu achei quando eu fiz a faculdade, mesmo quando eu fiz a residência de gastroenterologia, que o intestino ele era uma coisa meio de passagem, tinha algumas enzimas digestivas, mas a gente não tinha ainda esse boom, essa visão que a gente tem do intestino como a gente tem hoje, né? Então, além das funções que a gente já sabe classicamente, de barreiras, de absorção, de um papel de detoxificação, um papel digestório, que já era mais conhecido, de excreção, que é relativamente óbvio, ele vem se transformando em um foco importante de neurotransmissores. Hoje existe, inclusive, na área da nutrição, a psiconutrição, né, em que a gente usa compostos, a gente faz isso, inclusive, com quando a gente usa na terapia nutricional injetável, a gente consegue fazer soluções, inclusive pensando na melhora desses neurotransmissores. Isso também é feito pelo intestino, a produção hormonal, PY, o GLP-1, que todo mundo tanto fala, que hoje é o hit da estação, ele é produzido pelo intestino. Não tem como o nosso maior muro, nossa maior divisão com o mundo, ele é o nosso maior responsável pela função imune, de mostrar para o corpo o que é o self e o que é o não self, e fazer que a gente reconheça esse mundo externo. E eu acho que hoje, tão importante quanto qualquer outra dessas funções, ele é o lar de uma microbiota vasta e diversa, e hoje a gente vê que quanto mais diversa, melhor ela é, inclusive. É importante a gente entender que 40 a 80 trilhões de micro-organismos não estão ali à toa, e eu sempre bato nessa tecla para os pacientes. É, mas como que a gente faz tudo isso? Tem tempo de com o paciente para entender que ele Frio, precisa viu? do intestino. As intuições, vai aplicar a microbiota, a capacidade absortiva, diminuir o meu leaky gut, que é algo muito recorrente nos nossos pacientes. Uma das primeiras steps que a gente faz, a gente vai fazer uma amnese mínima, que a gente vai conversar com o paciente, ver se tem algum outro sintoma, falar de cocô. Eu gosto sempre de colocar a escala de Bristol, as pessoas não, elas não se sentem confortáveis de falar com isso, e é fundamental a gente entender o final de um processo de digestividade também. Mas, sem dúvida, eu acho que esse aqui é um desenho que eu acabei montando, dúvida do paciente, as coisas começam a fazer sentido para ele. Por é isso de uma maneira clara, que se eu tenho um intestino inflamado, substâncias, não fui eu. Apareceu alguma coisa vermelha. Alguém riscou, mas tá tudo certo. Se quando a gente tem uns triggers, que são os triggers clássicos, que não são associados à inflamação intestinal, mas à inflamação como um todo, e o adoecimento, que o estresse, toxinas, patógenos, tudo aquilo que a gente já sabe, isso vai gerar uma inflamação da minha mucosa, isso vai aumentar a permeabilidade da minha mucosa a substâncias que não foram apresentadas, as substâncias que a gente chama de não-selves, isso vai gerar um estímulo do meu sistema imune, isso vai gerar uma resposta inflamatória com aumento da minha atividade inflamatória,
interleucinas e afins. Isso, e eu brinco que o que fica no intestino, o que acontece no intestino não fica apenas no intestino. Isso se dissemina pelo corpo. Então, hoje, tratar inflamação, e a gente sabe que a inflamação subclínica de baixo grau, ela está na cerne, ela está ali na gênese das doenças crônicas não transmissíveis, que é o que mais mata, é o que nos mais mata hoje em dia. Não dá para a gente pensar em tratar a inflamação sem tratar o intestino. Fica até um pouco sem sentido. Além disso, não é difícil a gente imaginar, e para o paciente também fica muito claro, que a minha capacidade absortiva é completamente diferente de quando eu tenho um intestino normal, quando eu tenho um intestino inflamado. E eu sempre brinco com ele que muitas vezes a gente faz uma formulação super bacana, mas a capacidade dele de absorver essa formulação não é. Ele não está no seu melhor momento, e vira um pouco caro, que isso provavelmente já aconteceu com ele em algum outro momento. E aí é um momento legal que isso justifica e traz força quando a gente fala da suplementação por via venosa, porque eu pulo todo esse status inflamatório, eu entrego a substância de uma maneira mais assertiva e faz sentido para ele fazer nesse momento a TNI. E é claro que quando a gente faz o reequilíbrio, a gente pensa no reequilíbrio, a gente está falando de microbiota, né? Nós somos a microbiota, é o reflexo de nós, da nossa vida e dos nossos hábitos. Eu sempre gosto muito de usar com o paciente uma analogia. Eu faço muita analogia com o paciente porque ele consegue entender que o processo é ele. Eu só estou ali para dar uma força. Que nós somos um grande hotel. Se eu sou um hotel com quarto ruim, uma dieta ruim, um serviço de quarto ruim, eu vou atrair o hóspede que consegue viver neste ambiente. Se eu sou um hotel de bons aposentos, dieta boa, eu também vou atrair hóspedes que conseguem viver nesse ambiente. Conosco é a mesma coisa. Então, aquilo que eu provenho, aquilo que eu consumo, aquilo que eu dou a quem vive comigo, é quem vai definir quem vai viver ou não. Então, mudar, desinflamar, reequilibrar esse intestino, ele é essencial para que ele fique menos inflamado, que o risco cardiovascular dele melhore, que ele absorva melhor tudo aquilo que ele é exposto e que ele tenha uma microbiota que funcione a favor dele. E para isso, acho que tem alguém com Já estou coisinha olhando abertinha. aqui, Bárbara. Tem um tezinho aí. Para isso, nós usamos 3 pilares. Eu sempre brinco com o paciente que não tem como. Claro que o primeiro pilar é o reequilíbrio intestinal, em que a gente vai fazer uma dieta específica pensando no intestino. Eu brinco com o paciente e falo, não estou olhando para você, eu estou olhando para o seu intestino. Nesse momento, eu estou pensando na saúde dele, porque eu preciso melhorar o seu intestino. Melhorando o seu intestino, a gente vai ter uma melhora sistêmica, eu vou melhorar a sua saúde. E é aí que o filho chora, a mãe não vê. Exato. Geralmente a gente é super flexível, é claro que a gente adapta, mas existem algumas coisas que não tem muito como abrir tanto mão. A gente associa isso, a suplementação com foco, digestibilidade, repovoamento e sono. Não dá, o Bios ele usa uma analogia que eu gosto muito, não dá para o paciente que muitas vezes chega com um Chevette velho, eu querer colocar uma gasolina V-Power dele, vai dar ruim, ele não tem capacidade ainda digestória, metabólica de tudo que eu quero oferecer para ele. Então, vamos vamos arrumar ele para isso. E o nosso terceiro pilar, que veio para fortalecer e para fechar e trazer um resultado mais assertivo, é a terapia nutricional injetável. Quando eu explico o leaky gut, quando eu mostro para o paciente que ele não absorve bem, faz muito sentido ele fazer a terapia nutricional injetável para receber esses compostos. O nosso protocolo, ele é baseado no protocolo do 6R, um protocolo bem clássico já, em que a gente remove, repara, recoloca, reinocula, reequilibra e reavalia. Eu vou ficar com esse protocolo para sempre? Não. E eu sempre brinco com o paciente, porque existem algumas restrições alimentares que a gente vai fazer durante esse momento. E eu explico para ele, isto é momentâneo. Eu preciso reorganizar você para, num segundo momento, com a nossa Nutri, a gente reintroduzir os alimentos do seu hábito que você já faz
e que eles não trabalhem contra você. Eu preciso criar uma memória imunológica, uma memória microbiana, e eu não tenho como fazer isso tomando Coca-Cola, porque senão é só disso que ela vai lembrar. Falando em suplementação, a gente usa muito a glutamina. Neste momento, ela não é um aminoácido que a gente vai usar por via oral, mas ela é interessante nesse momento, até por conta da melhora da permeabilidade. A gente vai melhorar a digestibilidade. O foco é comer melhor, digerir melhor, absorver melhor, melhorar o intestino. Enzimas, betaína, fitoterápicos, aquilo que for importante. O paciente libera muita toxina nesse processo, porque o mais fantástico quando a gente fala e a gente pensa em reequilíbrio, em modulação hormonal, é que a partir de 48, 72 horas, eu começo a ter uma mudança no meu perfil de microbiota, né? Porque eu sempre brinco, lactobacilos, probióticos são ótimos, mas não dá para o lactobacilo ficar nadando no cheddar e achar que ele vai fazer algum verão. Não tem sentido. Eu posso ter o pessoal do time. Eu vou invadir aqui um pouco. Adorei, Só um adorei pouquinho. esse exemplo, Bárbara. Cara, toda vez que eu vou estudar detoxificação, eu lembro daquele slide que você apresenta sempre no início da aula, a detoxificação hepática, as fases, conjugação, excreção. E no cantinho esquerdo dele ali está escrito assim, que as toxinas se acumulam no tecido gorduroso. Gorduroso. É. Cara, depois da 30ª vez que eu vi você apresentando aquela aula, de ler aquilo várias vezes, eu vi aquele cantinho e falei, cara, aí É está o isso, problema. né? É É isso. isso. E toda vez que a gente vai tentar mobilizar essa toxina do cara, o cara ele fica realmente toxêmico. Exato. Eu já tive É. paciente em detoxificação que fez urticária, eu já tive paciente que Claro. ficou gripado, eu tive paciente que fez febre. Então, cara, acontece. E é Aquilo que está importante. guardado, né, que se Exato. tornou algo fisiológico para Exatamente. ele, é liberado, né? E é importante o paciente ser avisado disso, Sim. explicar para o paciente o processo, que ele entenda o processo, que ele vai passar mal. Eu falo para os pacientes, olha, e eu uso, porque eu sempre explico, você, à medida que você vai passando e vai fazendo ao longo dos tempos, e esse é um reequilíbrio que nós fazemos pelo menos umas 2, 3 vezes por ano, vai melhorando porque você vai criando uma memória Sim. microbiana, né? Uma memória de microbiota. Mas a primeira vez que eu fiz, eu queria morrer, assim, sabe? Porque Eu, realmente a gente eu é tenho muito vontade de morrer saudável, toda vez no final do terceiro dia. mas melhora A muito. doutora Tereza está perguntando assim: vocês começam como dieta de 15 dias de legume, fruta, sem carne, se é mais ou Exato. É. menos isso. No caso clínico, a gente vai mostrar o que a gente Ah, faz, joia. uma reintrodução alimentar, uma dieta basicamente vegetariana até a carne vermelha. Eu não chego a fazer tanto tempo assim, porque, cara, quem já fez sabe que o bicho pega. Sobre os nossos pacientes, eles são, são super conhecidos. É super conhecido até os pacientes que não são nossos, mas que nos encontram, falam, ai, doutora, e aquela dieta, eu vou dar conta? Eu falei, claro, todo mundo dá. Nesse momento tão importante quanto ao intestino, a gente vai focar no sono. Eu preciso ter um momento de reboot, um momento de faxina adequado. E hoje, assim, acho que 80% dos nossos pacientes, eles têm algum grau de problemas de sono. Então, a gente vai entrar com fitoterápicos, aminoácidos, precursores de neurotransmissores, para a gente melhorar. Eu sempre brinco, como o Vi mostrou aquela pirâmide, a gente tem que fazer um degrau de cada vez. É claro que você não vai ter que esperar tudo ser feito. À medida que vai passando, as coisas acontecem um pouco mais rápido. Mas esse step one, ele é fundamental para que a gente tenha o quê? Um emagrecimento mais facilitado, um emagrecimento mais assertivo e ele é mais duradouro e fisiológico. Porque se é para Sim. emagrecer, se você tomar um shake, você vai emagrecer. Uma coisa é emagrecer, a outra coisa é ficar saudável. São coisas absolutamente diferentes e não são correlatas. Completamente. Emagrecer e ser emagrecido, né? Exato. É, a doutora Sandra está perguntando, Bárbara, se síndrome fúngica, né, impacta no intestino, como que é a Sem relação? Hoje a síndrome fúngica ela é uma realidade.
Existem alguns questionamentos ainda pela gastro mais clássica sobre isso, mas a gente sabe que, às vezes, micose de repetição, paciente com candidíase, porque candidíase, principalmente vaginal, está atrelada a uma desbiose intestinal. Ela é tratada também com alguns fitoterápicos, a gente consegue usar com adequação de dieta, porque fungo gosta de carboidrato, gosta de açúcar. Então, a gente trata também com, muitas vezes, com equilíbrio, mas a gente consegue usar muito fitoterápico também nesse sentido. Mas hoje a síndrome fúngica é uma realidade. Está Sim. muito atrelada a outras síndromes fúngicas de pele, de vaginais, que também acontecem bastante. É todo um micro-organismo, né? Todo mundo está se relacionando. Sim. Bom, Quando vocês comentaram a respeito de manifestações aí de efeitos colaterais na detoxificação, como que é o manejo? então, Como que agora vem a fazem? segunda parte. Uma das maneiras que a gente faz para isso fazer, uma das maneiras que a gente usa é o sulfato de magnésio. O sulfato de magnésio ele tem uma capacidade de mobilizar a toxina, então ele gera uma diarreia Via oral. irritativa, né? A gente faz sulfato de oral. Que Que é é o o sal sal amargo. amargo. Classicamente, assim, os antigos adoravam dar para criança para tomar um sal amargo de vez em Sim, quando, uma vez por ano. Então, isso é uma maneira de eu mobilizar muito a toxina e mobilizar muito micro-organismo morto mesmo. Então, eu aviso para os pacientes, olha, do segundo para o terceiro dia, você pode sentir mal-estar, diarreia, dor no corpo, dor Pode ser sentido abdominal, glicêmico, né? Aquela mesmo. proxemia pré-infecção Exato. bacteriana. Isso tende a melhorar quando a gente faz a limpeza. sim. Associado a isso, a gente usa também a terapia nutricional injetável, né? A gente prepara o nosso paciente. Por que que a gente faz a terapia nutricional injetável? É porque eu consigo entregar o composto na sua melhor biodisponibilidade, ou seja, em 100%, independente do status do meu intestino. Então, eu sou muito mais assertiva, muito mais rápida, então eu tenho um resultado que faz muito sentido. E para o paciente isso faz sentido também, quando eu explico para ele. Como que a gente faz essa modulação intestinal? Quando a gente faz... Oh, desculpa. Bárbara, antes de você A dar gente... sequência na parte da suplementação, eu só quero falar aqui que a gente travou o Zoom, não tem jeito de entrar mais ninguém, porque as vagas que tinham para essa mentoria já estão esgotadas, que eram 300 pessoas, e eu queria aproveitar a oportunidade, antes da Bárbara seguir, que agora ela vai entrar com a moeda, né, com o que a gente espera, que são realmente os tratamentos. Vai lá no Instagram, segue doutora Bárbara Mariano, doutor Vinícius Mariano, Central Injetáveis Brasil, doutora Tamires Marques, e aproveita a oportunidade para fazer um post, marcar todo mundo e mostrar para os seus pacientes que você está aqui às 9 horas da noite estudando para tratar ele bem. Pode continuar. E a gente fala pra caramba. Se der mole, a gente vai ficar aqui até. Então, pensando nesse step one de todos os nossos pacientes, eles vão passar pela modulação intestinal. Então, eles vão fazer essa avaliação gastrointestinal, ela é feita por mim, com todos os nossos pacientes, mas é claro, ele pode ser feito com qualquer médico capacitado. Além disso, associado a nutricionista que vai fazer depois toda a reintrodução. Hoje eu explico a dieta para o paciente, porque eu preciso que ele entenda e que faça sentido, principalmente quando a gente vai fazer a parte do injetável. Como é que funciona? Oi? Mas vão precisar de Vou indo lá, peraí. Acho que foi. Como que a gente faz? A gente vê os nossos pacientes a cada 5 semanas, então os nossos ciclos habitualmente têm de 4 a 5 semanas de acompanhamento. Então, nesse primeiro momento, a gente vai fazer o ácido alfa-lipoico de 100 miligramas. Posso fazer só uma Sim, observação? claro. Vou fazer, antes da gente começar, uma observaçãozinha, que aqui nesse... Chega um pouquinho pro lado. Você vê que eu sou meio espaçoso, né? Eu já entrei no computador dela, já empurrei ela pro lado. Sou assim. Bora lá. Aqui tem o ácido alfa-lipoico de 100 e o ácido alfa-lipoico de 600. A gente tem uma observação aqui, porque a gente tinha uma dificuldade de titulação desse ácido alfa-lipoico, até por ser uma modulação intestinal básica, eu não conheço esse paciente, a gente às vezes não tem nem o exame desse paciente. Se eu faço um volume muito alto de ácido alfa-lipoico, eu tenho chance de mobilizar muita toxina e esse cara se sentir mal.
Então, hoje, não digo hoje, eu acho que já tem um tempo isso. É, esse caso clínico que a gente trouxe, esse protocolo é um pouco mais antigo. A gente usa o ácido lipoico de 100 e usa 2 ampolas de 300. Que aí a gente tem 2 vantagens aqui. Uma, a possibilidade de, quando você fura ali e puxa, você contaminou aquele frasco. Então, o de 100 é uma ampola, o de 600 é um frasco. Se eu não conseguir usar os 600 miligramas nesse paciente, eu perdi esse frasco. Então, a gente compra hoje de 300, porque a facilidade de titular dose é maior e o benefício financeiro também, porque ele é um pouco mais em conta. Então, pensando que a terapia nutricional injetável é uma unidade de produção da clínica, a gente tem que pensar desse lado também. E antes da Bárbara continuar, tem um erro aqui também na modulação intestinal. A gente usava a glutationa. Hoje a gente não consegue mais usar a glutationa. E por conta disso, a gente manteve a glicina, N-acetilcisteína e glutamina como precursores. Agora, manda bala. Assim, respondendo também a sua pergunta, tá? A gente usa o ácido olefóico também para isso, para essa mobilização de toxina desse paciente, para ajudá-lo nesse primeiro momento, além de melhorar o perfil inflamatório. Realmente, a gente prefere começar com uma dose mais baixa, porque é um paciente que, como o Vi falou mesmo, nós não conhecemos, é o primeiro contato dele com a terapia nutricional injetável na maior parte das vezes. Então, o ALA é um grande coringa para pacientes inflamados, numa dose baixa, em que o risco associado, e eu acho que isso é muito importante que a gente tenha muito em foco, o risco. A gente tem que ter uma assertividade, a gente sem agressividade. É Sim. melhor você fazer doses menores, num tempo maior de infusão, neste paciente, do que você querer ser agressivo. Lembrando que a maioria deles ainda é um chevette, você ainda vai passar pela sua oficina e aí ele vai ser capaz de fazer isso de maneira melhor ao longo do tempo. Um outro fator importante para a nossa escolha do ALA como nosso primeiro antioxidante é que ele é um excelente hipoglicemiante, né? Ele melhora a resistência insulínica. Demais, né? Então, a maioria dos pacientes que chegam para a gente tem algum perfil de descontrole metabólico, de síndrome metabólica, e a resistência insulínica é característica disso. Então, a gente já começa a tratar esse paciente assim. Ele acaba sendo uma arma que acerta em vários, né? Você escolhe um vários. tiro em vários, insulino mimético, antioxidante, anti-inflamatório, detoxificante. Então, o obeso precisa de quê? De tudo isso, né? Exatamente. Então, a gente detoxifica e antioxidante com ALA, depois a gente começa a fase de reposição de nutrientes, fornece a glicina, a N-acetilcisteína e a glutamina para a formação da glutationa, o pool de minerais, que é espetacular. O pool de aminoácido essencial, o AMINO é extremamente interessante. O triometilador, eu reclamo toda vez que eu falo dele, mas o triometilador é excelente. Ele é caro. Se Deus quiser, o Renildo está aí me escutando. Mas ele é espetacular. Eu reclamo dele toda vez, mas eu não. Não dá para ficar sem. Ele está em todos os meus protocolos. Principalmente pacientes que têm homocisteína alta. Timomodulina melhora a imunidade via intestinal e vitamina C como o outro antioxidante. Clica nisso. Deixa eu só fazer, e aí eu vou deixar você vou fazer só uma observação que é importante que você coloque isso na cabeça do paciente. Porque quando o paciente vai, principalmente para perda de peso, e aí ele vai começar, ele quer sair com uma caneta de pica, com vivância, blá, blá, blá. Depois que você explica tudo para isso para ele, e ele entende a função dele no processo, eu sempre explico para o paciente, habitualmente, existe uma perda de peso associada neste momento. Porque você diminui o índice calórico dos alimentos, porque você vai consumir menos sal e menos gordura, vai ficar menos retido, vai melhorar a distribuição de água, mas não é o nosso foco principal. Habitualmente, 80% perdem peso. Mas você não pode
atrelar a melhora da função intestinal com a perda de peso Pura e pura e simplesmente. simples. Porque senão o paciente ele vai imaginar que ele vai fazer tudo isso e vai emagrecer 10 quilos. Então, eu sempre brinco. Primeiro a gente vai organizar seu intestino, depois a gente olha para você. A gente tem paciente que já perdeu, assim, 6, 7 quilos só fazendo esse primeiro mês de reorganização. Porque era um paciente extremamente retido, com uma taxa calórica muito alta consumida. Então, assim, manejos básicos já faz ele perder muito peso. Agora eu vou deixar o Vi acabar. Não, vai lá. Fica aqui que sai não. Então vamos lá, galera. Vamos pro nossa menina dos olhos, que é a terapia nutricional injetável. Eu fiquei pelo menos uns 2 anos estudando terapia injetável para começar a trabalhar, né, também. Eu comecei comprando protocolos. Alguns protocolos eu comprei de um primeiro curso que eu fiz, que era uma outra farmácia. Venceram todos, que eu não tive coragem de usar. E aí depois eu conheci a Tamires, comecei a estudar, comecei a usar em mim, comecei a testar, entender por que que eu associo esse, por que que eu tiro aquele. Hoje eu não compro mais protocolo, hoje eu compro substância e monto nossos protocolos. Então isso facilitou o nosso manejo da clínica, facilitou o nosso manejo clínico do paciente e nosso controle de estoque, principalmente. Então, o que que é a terapia nutricional injetável? É uma forma de eu disponibilizar para esse paciente suplemento nutricional, vitaminas e aminoácidos de forma intramuscular ou endovenosa, potencializando e acelerando esse resultado do paciente. A gente está aqui propondo saúde, tem tudo isso, mas ele tem uma pressa. Então, a gente consegue melhorar esse resultado, potencializando com o uso da terapia injetável, principalmente por conta da biodisponibilidade. O intestino saudável, você vai ter uma biodisponibilidade aí em torno de 15% a 20%. O intestino ruim, isso cai. Na terapia injetável, é 100% de disponibilidade. Então, tem seus cuidados, tem sua indicação e tem seu resultado. Então, isso fez total diferença na nossa prática clínica. Que eu estou falando de prática clínica. Resultado de clínica, financeiro e tudo mais, existe também. Mas isso nunca foi nosso principal ponto de ação. Resultado Tanto que o nosso ticket médio em bolsa de soroterapia é muito diferente de outras clínicas para baixo, porque eu prefiro ter resultado e ter esse paciente sempre comigo. Então, bora lá. Porque eu vou mexer diretamente no mapa metabólico desse paciente. Aquela brincadeirinha que eu fiz lá do prato, dos substratos, da flexibilidade ou inflexibilidade metabólica, é toda essa loucura bioquímica, que eu também não vou me aventurar, porque eu tenho o Tamires aqui, eu acho que o professor Luiz Moreira também está na live, e eu já estudei isso várias vezes. Toda vez que eu estudo, eu tenho total certeza que eu não sei nada disso, eu tenho que estudar de novo. Então, a Tamires dá até raiva quando começa a falar disso, que ela sabe todos os pontos, mas vamos lá. Ah, meu sonho. Mas o nosso foco sempre é a otimização mitocondrial. Outro slide roubado da Tamires, uma mulher no peso tem em torno de 20 mitocôndrias por célula, fora do peso, desculpa, uma mulher fora do peso tem em torno de 20 mitocôndrias por célula, e quando a gente consegue otimizar essa mulher, trazendo ela para o peso, otimizar a biogênese mitocondrial, a gente pode chegar até 2.000 mitocôndrias por célula. Lembrando que o nosso principal órgão que tem mitocôndria é o sistema central, depois do coração. Então, algum sentido tem em otimizar a mitocôndria, e algum sentido tem se falar tanto de mitocôndria hoje, de mitocondriopatia. Nossa equipe é multiprofissional, somos 2 médicos, nós temos a enfermagem que está próximo do cliente sempre na questão das aplicações, das infusões, algumas pesagens, alguma dúvida mais técnica ou até menos técnica que não chegou até a gente, nas avaliações da enfermagem pré e pós terapia nutricional injetável. A nutrição, como eu falei antes, ela não tenta encaixar o paciente no método ou no planejamento que ela quer. Ela tenta aproximar isso para o dia a dia do cliente. Assim, qual é o melhor método para ele hoje? E a gente tem a parte estética. Nós temos um spa dentro da clínica, onde trabalhamos de 2 formas. Ou a cada 15 dias, o paciente tem um ponto de relaxamento. Ele vai lá, vai fazer uma drenagem, vai fazer uma massagem. Um exemplo hoje, minha última paciente do dia chegou, ela teve uma crise de pânico dentro do consultório por conta de um problema familiar. Eu não tive que fazer, eu parei, dei um abraço, ela acalmou, deitei ela no spa, ela ficou 1 hora fazendo massagem, depois me mandou um áudio aqui agradecendo por essa sensibilidade
de parar. Então, a gente precisa desacelerar, a gente precisa informar o paciente que ele precisa desacelerar. E o SPA também trabalha de forma terapêutica. Se eu tiver aumento de retenção, se eu precisar fazer drenagem, lipedema, gordura localizada, tudo isso é semanal. Com isso, melhora a eficácia, segurança e custo-benefício na terapia, tanto para a gente quanto para o cliente. Então, a gente está sempre mostrando a nossa preocupação do custo-benefício com o cliente. Isso gera engajamento. Então, bora lá. Nosso caso clínico é um paciente que está com a gente há bastante tempo. A Tamires já conhece ele também há bastante tempo. A gente fez alguns testes. O protocolo com Morozil e Booster ATP saiu daqui também. E foi bem legal. Então, PHM 41. A cachorra quase caiu do sofá. Você é louca. Eu fui salvar a vida dela. Você quase. Menina, você me. Então, PHM 41 anos, sexo masculino, o qual, quando chegou no consultório, negava qualquer patologia prévia. No momento da primeira consulta, em maio de 2022, tinha como queixa principal a dificuldade de realizar suas atividades laborativas, bem como não conseguir mais jogar futebol. Você imagina o cara que era peladeiro, ele foi saindo de atacante, foi para o meio campo, zagueiro, até chegar no gol, depois nem no gol ele conseguia pegar mais. O objetivo dele inicial era melhorar a qualidade de vida, emagrecer, com a meta proposta de pesar menos de 100 quilos, além de retornar sua posição de origem, que era atacante. Relatava que seu hábito intestinal era saudável, no entanto, oscilava entre Bristol 5 e Bristol 7 e apresentava pirose por vários momentos do dia. Então, essa percepção de saúde dele estava um pouquinho errada. Seu sono era regular, com dificuldade para iniciar o sono e manter, pois acordava muito à noite. Entretanto, relatava que acordava descansado e mantinha uma boa disposição somente pelo período da manhã. Um pico de cansaço por volta das 5 horas. Essa percepção da qualidade do sono é bem característica no consultório, porque muitas vezes a pessoa, o cliente, não, ele acorda bem, para ele está tudo bem, mas ele muitas vezes não faz esse reset à noite, né? Ele não faz essa reorganização, essa higiene que o sono promove. Pela rotina do trabalho, ele mantinha altos índices de níveis de estresse, ansiedade, e com isso ingeria frequentemente bebida alcoólica, açúcar e alimentos industrializados. Como história familiar, seus pais eram obesos, dislipidêmicos, e ele negava qualquer alterações em irmãos e filhos. Essa era a primeira bioimpedância dele. Ele tinha 137 quilos, 39,9 quilos de massa muscular. Muitas vezes, no grande obeso, antes de evoluir para um emagrecimento mais restrito, um pós-bariátrico, seja o que for, a gente acompanha um aumento da massa muscular, da massa musculoesquelética, para sustentar todo esse arcabouço esquelético. Isso não quer dizer que ele é marombeiro. Um volume de gordura corporal de quase 70 quilos. Um cara de quase 140, 50% do peso dele era de gordura corporal. O IMC de obesidade mórbida, um percentual de gordura de quase 50%, relação sura-quadril aumentada e uma taxa metabólica basal abaixo do nível ideal. Esse é nosso grande amigo. Na fase inicial, você vê que até a postura dele, ele estava sempre com o olhar para baixo, o posicionamento, ele não enfrentava a gente olho no olho assim, ele era bem introspectivo. Como que a gente começou? A abordagem inicial, avaliação gastrointestinal, planejamento alimentar, reequilíbrio, higiene do sono, solicitei os exames. Ele já startou com o protocolo de modulação intestinal, sendo as 2 primeiras sessões com a ala de 100 e a ala de 600, depois a reposição dos nutrientes. Os exames, ele tinha um ácido úrico aumentado, me corrija, Tamires, se eu estiver errado, mas mostrando um déficit de atividade mitocondrial. A gente produz ácido úrico pela via das xantinas, então a gente tem ele não tinha gota, mas ele tinha um ácido úrico aumentado, um triglicerídeo aumentado, mesmo com um perfil de colesterol razoável, uma homocisteína explodindo, uma insulina de 14,
não é a maior que eu já vi, mas está acima de 8. A gente sempre busca uma insulina abaixo de 8. É uma vitamina D lá no pé e uma tireoide praticamente que não funcionava. Testosterona livre de 200 e um estradiol de 40. Ele convertia bem. O que a gente optou em fazer? Nesse primeiro momento, Tamires, eu vou diminuir a barrazinha que aparece às pessoas, porque esse ela Uhum, está ficando na frente, está me atrapalhando. tranquilo. Então, na fase 1 do tratamento, foram 8 semanas. A gente iniciou os commodities com ômega 3, vitamina C, fórmula otimizadora de tireoide com selênio. A gente tem que ter muito cuidado para repor iodo no paciente com selênio baixo. Então, geralmente, usa a fórmula otimizadora de tireoide junto com iodo. Tratamos o hipotireoidismo, ele já fazia uso do T4, 50 microgramas. Nessa fase inicial, como ele tinha um outro médico que acompanhava ele, eu não quis já tirar tudo. Mantive o que ele tomava e associei o T3 para acompanhar a evolução. Na terapia injetável, a gente fez a vitamina D, 600 mil unidades, com enzima Q10, praticamente esse cara não tinha mitocôndria, e modulação intestinal por 8 semanas. Então, a gente ampliou o processo de modulação intestinal. Aqui eu já não tinha mais glutationa no protocolo. Então, glicina, acetilcisteína, glutamina, pool de minerais, âmilo, trimetilador, timomodulina, vitamina C. Esse é o nosso protocolo de modulação. Ele seguiu com esse por mais 8 semanas. Segunda avaliação dele, pós-reequilíbrio intestinal, isso é bem o que a Bárbara falou. O peso já caiu. Massa muscular, geralmente nesse processo inicial, o volume muscular, muitas vezes, é de retenção de líquido. A bioimpedância engana a gente um pouquinho quando o paciente está retido. E a gordura corporal já começou a cair. Ele saiu de 66,8 para 60 quilos. Observe que a gente mantém uma frequência de pesagem até para gerar engajamento. Nessa fase inicial, ele já perdeu quase 10 quilos só no reequilíbrio intestinal. Fase 2, a gente buscou emagrecimento, propriamente dito. Então, foram 4 semanas de reequilíbrio intestinal, mais 8 de fase 1, então já tem praticamente 3 meses. Esses 90 dias iniciais, ele já melhorou o controle emocional, ele já melhorou a adequação à dieta, ele já está fazendo atividade física, então é um período que eu não consigo pressionar tanto ele para emagrecimento. Mas agora sim, agora ele já está com um terreno biológico preparado e agora eu vou cobrar. Então, a gente propôs o protocolo de emagrecimento venoso, propôs o tratamento da deficiência androgênica do envelhecimento masculino e iniciou a terapia com Deposteron, uma ampola de 10 em 10 dias e emagrecimento por 8 sessões. Aqui, no protocolo de emagrecimento, eu uso pool de aminoácidos para evitar a perda da massa muscular com uma dieta restritiva, cafeína como atividade metabólico, cromo, inositol e taurina para controlar a compulsão por doce, glutamina mantendo essa questão da permeabilidade intestinal, essa barrinha tá aí. L-tianina, fenilalanina e 5-HTP, melhorando compulsão alimentar. Tomar muito cuidado com 5-HTP, com crise serotoninérgica. Muita gente fala que isso só vem em livro. A gente viu no consultório, né? O paciente que veio para tratamento, a gente fez uma avaliação básica, ela omitiu que fazer uso de antidepressivo. Na segunda sessão, com 5-HTP, ela fez uma crise serotoninérgica e é desesperador. Vai olhando as perguntas ali, eu falando. Já nesse retorno, a gente vê uma nova evolução. Ele perdeu mais 4 quilos de gordura corporal e já está começando a se aproximar se afastar dos 130, 140 quilos dele. Então, a massa muscular não era nosso objetivo de aumento, ela se manteve estável e a gordura corporal continuou caindo, reduzindo o peso e não reduzindo tanto quanto a gordura, porque a gente aumentou o quilo e meio de massa muscular. Segunda rodada de exame, esse paciente começou a me mostrar uma melhora metabólica, uma melhora mitocondrial, com esse ácido úrico reduzindo de 8,5 para 7,1.
triglicerídeo com melhora dos hábitos de vida, atividade física, controle alimentar, caiu para 101. A homocisteína começou a melhorar, a gente começou a melhorar a metilação, principalmente com o triametilador. Vitamina D, vocês percebam que aumentou de 18 para 23. Por quê? Ela é lipossolúvel. Então, no grande obeso, quando a gente faz a aplicação, primeiro ela vai ocupar todo o tecido gorduroso para depois ficar disponível. Então, geralmente, a gente faz o intramuscular e mantém o oral e segue acompanhando sempre vitamina D com PTH. Fazer vitamina D sem acompanhar o PTH é um grande risco do paciente evoluir com doença óssea dinâmica. Paciente com efeito colateral, porque você esqueceu de acompanhar o PTH, cara, isso é erro médico gravíssimo. TSH dele, só com a correção do T3 com a fórmula otimizadora, dando substrato para esse paciente produzir os hormônios dele, caiu, cara, praticamente 1/3 do TSH. A gente já tem um T4 melhor e um T3 circulante melhor também. Testosterona, a gente chegou no nível ótimo. Eu busco no consultório sempre entre 800 e 1.200, estava 1.132, sem uma oscilação maior de estradiol. A gente teve um aumento da testosterona, mas sem tanta conversão do estradiol. PTH ficou do mesmo jeito, Vinícius? PTH 96 para 152. Quando a gente faz a vitamina D e eu suprimo esse PTH, eu tenho que tomar cuidado com essa paratireoide. Tá? Posso ir? Sim, era só uma dúvida aqui. Na fase 3, mais 8 semanas, a gente iniciou o processo de Very Low Calorie Diet. Eu uso esse protocolo também. Não uso tanto, uso com grandes obesos em fase inicial, quando ele está preparado, que é a dieta que é a associação da Very Low Calorie Diet com o HCG, na busca não do emagrecimento pelo HCG, mas na melhora da metabolização, da oxidação da gordura branca em gordura marrom para a produção de energia, porque é muito restrito, ele precisa ter energia de alguma outra fonte. Então, além disso, eu promovo sempre a manutenção pós-dieta hipocalórica por 4 semanas. Aqui, nós usamos de forma intramuscular o termoativador, como a gente ia restringir muito o aporte calórico. Esse paciente ia piorar a taxa metabólica basal, ele ia ficar um pouco mais sonolento. Eu usei o termoativador, que é o teacrine, cromo, hidroximetilbutirato, reduzindo a perda de massa muscular, e a carnitina, melhorando o transporte de triglicerídeos de cadeia média para dentro da mitocôndria. Isso por 4 sessões, associado ao Morosil Booster, que tem Morosil, redução de gordura visceral, inositol, controle de vontade do doce, carnitina, de novo na produção de energia, e cafeína. Então, semana ele fazia um, semana ele fazia o outro. O Morosil Booster tem um pouquinho de furosemida, não é nada absurdo, melhorando também a resistência insulínica. E mantive o deposterol por 10. O edema, desculpa, não sei de onde teria resistência insulínica. O deposterol a cada 10 dias, emagrecimento, o intramuscular por 8 semanas e o pós-dieta hipocalórica. E aqui eu refiz a vitamina D, porque ele não atingiu o seu estoque total. Continuando, após a dieta hipocalórica, a dieta do HCG, ele voltou a acentuar a curva de redução de gordura, e nesse momento, cara, essa fase aqui foi crucial. Ele começou a dissociar a curva de gordura corporal da curva de massa muscular. No processo hipocalórico, ele aumentou mais 2 quilos de massa muscular e reduziu praticamente 5 a 6 quilos de gordura corporal, com peso se aproximando a 111 quilos. Então, todo o processo da Very Low Calorie Diet, ele veio um pouquinho estagnado. No final, a gente acelerou o processo e ele evoluiu com a redução de gordura corporal. Fase 4, controle de compulsão. Por quê? A gente estava se aproximando das festas de fim de ano. E aí eu comecei a usar minhas ferramentas alopáticas para controlar o resultado que a gente já teve. Por quê? Geralmente, em todo o processo de emagrecimento, esse paciente chega no momento que ele não aguenta mais. E se ele já viu algum resultado, ele vai começar a se permitir.
E não tem momento melhor que comemoração de fim de ano, confraternização, festa de família. E aí eu lancei a mão da bupropiona com naltrexone. Não sei se alguém já fez uso do Contrave. Eu estou usando o Contrave agora. Aqui eu manipulava, agora como a gente tem disponível o Contrave, que é o, o que a gente compra na farmácia mesmo, eu estou usando para sentir quais são os efeitos colaterais. O que eu sinto hoje? Ainda não controla tanto o meu apetite, mas na hora que eu vou comer, eu não tenho tanta vontade de comer. Então, essa compulsão de comer desnecessariamente, o paciente ele vai perdendo. E aqui era uma chance que ele tinha de escapar e voltar no fim do ano com o nosso resultado todo perdido, principalmente pós-dieta de muito baixa caloria, porque gera maior compulsão. Mantive o tratamento com a testosterona, uma pula a cada 10 dias. Reavaliação pós-fim de ano, mantive, sumiu a bioimpedância. Depois eu mando essa bioimpedância para vocês. A gente nessa reavaliação, a gente não perdeu o resultado, a gente manteve o resultado de emagrecimento, por isso eu mantive a bupropiona no naltrexone e mantive a terapia injetável com testosterona. Não Vinícius, lancei eu. é, você mostrou lá os dados do PTH, e aí muita gente comentou aqui no chat a respeito dessa manutenção, de como que você foi fazendo esse acompanhamento, porque o PTH subiu um pouco, né? E geralmente ele acaba reduzindo por estar ali na funcionalidade de levar o cálcio para os ossos. Você repetiu esse exame? Você vai mostrar mais para frente, porque ele provavelmente mais para frente reduziu, né? Dentro do É, processo metabólico, ele reduziu. No paciente que não é nefropata, pensar no hiperparatireoidismo, por conta da reposição da vitamina D, eu, como nefrologista, eu nunca vi. A gente teve uma oscilação, a oscilação que mais me preocupa na reposição da vitamina D com a doença óssea dinâmica, com a supressão do PTH, a mobilização do turnover do cálcio ósseo, o PTH foi de 96 para 150. Sim, Não foi uma preocupação. A gente faz o acompanhamento, faz o monitoramento, mas o controle da supressão é mais importante do que esse aumento do, Sim. de 15 a 60. Isso é caso a caso, né? O hiperparatiroidismo é uma doença completamente diferente. Geralmente acontece com paciente renal crônico. e já é comum de estar um pouco mais alto. Exatamente. Sim. Ah, Exatamente. entendi. E é claro que nada impede se você ficar preocupado de você De fazer você um manter o ultrassom de Sim, monitoramento. paratireoide. claro. Uhum. Exatamente. Você vai Eu, deixar isso no seu, no desculpa seu te cortar, você radar. vai deixar isso no seu radar. Sim. Sub, não tem nenhuma alteração óssea, não tem nem. É, É um paciente que você já tem exames de imagem prévia. Hoje, como nosso protocolo, todo paciente vai, por exemplo, um ultrassom abdominal. Paciente que vai usar algum recurso ergogênico, a gente vai fazer ultrassom dos órgãos reprodutivos, que seja. Então, assim, sim. é uma coisa para você, daqui a um mês, repetir, perguntar para o paciente ter ele um pouco mais próximo, porque você já conhece esse paciente já estava com a gente há 6 meses, né? Quase 8 meses. E Então, existe um acompanhamento dele. eu Uhum. te confesso que, por ser nefrologista e pensar no hiperparatiroidismo no paciente previamente iso, somente obeso, sem alteração de função renal, não me atentou a acompanhar isso É, tão de perto. Assim. É. ficou no Ele Ficou no ele radar, ele ele estava nessa hiperpara por falta da D, né? exatamente. exatamente. Estava Tá tentando, tudo estocado. tá tudo Sim, estocado. perfeito. Isso. Isso. É, Então a bioimpedância está depois daqui. Então a reavaliação no fim do ano, a gente manteve a bupa e o naltrexone para ele conseguir passar as festas e manteve o deposteron, uma pula a cada 10 dias. E aqui, já no final do ano, você vê que antes de chegar nas festas, ele teve uma oscilação, ele acelerou a queima de gordura, depois ele estabilizou. Então a gente conseguiu passar dezembro e janeiro
com um peso controlado, Legal, ele né? manteve redução de peso. Bacana. Nosso objetivo nunca foi ganho de massa muscular, mas ele acabou construindo massa muscular e a gordura corporal estabilizou também. Quem trabalha com emagrecimento sabe que esse período é um período extremamente desafiador, porque o É. paciente acaba jogando toda a nossa evolução no lixo no período de 15 dias, assim. E aí foi uma forma da gente controlar esse abuso nesse período ruim, foi usando a bupropiona com naltrexone para controlar a compulsão. Na fase 5, isso a gente começou a buscar a otimização do emagrecimento, a gente retomou a terapia nutricional injetável. Por que eu fiz esse intervalo? Cara, provavelmente ele ia escapar muito na dieta, ele não ia seguir nada e eu ia jogar dinheiro fora, porque eu ia fazer a terapia nutricional injetável, ele não ia fazer o processo alimentar de forma correta, não ia ter resultado. A terapia injetável não é alopático, não tem tanto efeito assim como uma bupropiona ou naltrexone. E eu optei por segurar a onda de fazer esse paciente gastar dinheiro para poder, no retorno dele, eu lançar a mão dos análogos das incretinas. Então, quando ele retorna, a gente retomou a terapia nutricional injetável, iniciou a low calorie diet associado ao Ozempic. Localidade em torno de 800 calorias, de 800 a 1.000. E aqui a gente associou o Booster ATP e o Morosil Booster. A Tamires ainda não tinha nem lançado o protocolo com os dois, a gente já começou a usar porque começou a ver resultado nos pacientes que usavam de forma separada. O Booster ATP tem o ATP propriamente dito, L-carnitina e o PQQ, e o Morosil Booster, como a gente já comentou, acelerava a redução de gordura corporal. A bupropiona e naltrexona você usa geralmente quais as doses? A doutora Rosa está perguntando, Vinícius. Cara, eu geralmente, o Contrave é 90 miligramas de ibupropiona com 80 de naltrexona. Uhum. Pensando no uso da BUP como antidepressivo, são 150 miligramas dia. Para o paciente com controle do cigarro, são 300 miligramas dia. Eu vou te falar que eu acho uma dose alta fazer o Contrave, tanto que às vezes eu titulo essa dose. O paciente, como dá muita náusea, às vezes eu faço 50 miligramas de bupropiona com 5 de naltrexone. Sim. Faço 2 vezes ao dia. Segurou a onda, não enjoou muito? Faço 3, todas as refeições. Então, eu mantenho um volume legal de bupropiona ao dia. Ele vai começar a ter uma percepção dos efeitos a partir do 7º dia, mas eu não extrapolo tanto. Estou usando o Contrave para testar mesmo. Então, comecei a usar, está controlando o meu apetite, não estou no 7º dia ainda, e não estou tão nauseado. Por que não usar a testosterona bioidêntica? Eu não usei a testosterona bioidêntica dele porque ele tinha indicação de tratar pela deficiência androgênica masculina. Então, 90 de bupropiona com 8 de naltrexone, não 80. Olha, 80? Vai falando ali, senão eu vou me perder. E eu uso muito a testosterona bioidêntica, mas ali eu precisava tirar ele do fundo do poço. Então, a terapia de resgate, o tempo que ele precisava para evoluir, para esse cara não escapar, eu precisava tirar ele do fundo do poço. Ele já não era mais um Chevette, a gente já tinha consertado o motor dele e ele precisava evoluir até para gerar engajamento. Então, o uso do hormônio sintético me facilitou esse processo. Uso muito a testosterona bioidêntica, mas nesse caso, provavelmente dito, eu optei porque ele tinha 200 de testosterona. Então, cara, eu já tive 200 de testosterona na minha fase de grande obeso. É vontade de não sair do lugar todos os dias. Então, eu precisava acelerar ele. Eu uso o Booster ATP e o Morosil Booster no mesmo dia, um em cada glúteo. Tá? Posso ir? Sim. E o Ozempic. Que hoje a gente tem essa magnitude. Assim, os análogos das incretinas, pensando desde a liraglutida, semaglutida e a tizerpatida, pensando nos análogos do GLP-1 e na tizerpatida, que é o GLP-1 com o GIP, eu tenho sempre uma ressalva, assim, porque, cara, aonde que a gente vai parar? Porque não é só o Ozempic, não é só o Mounjaro. Aonde que a gente vai parar com tantos análogos, assim, a gente foi evoluindo de 5%, de 10%, 15% a 20% da redução do peso corporal. Eu gosto muito,
Uso muito, mas não uso só isso. Eu uso todo um processo para poder chegar nele. Você viu que na última vez que eu apresentei no congresso esse caso, quando eu desci para conversar com o pessoal, muita gente me perguntou, por que você não usou no início? Eu falei, cara, porque eu não vou gastar todas as ferramentas no início. Eu precisava preparar ele de forma saudável para ele ter o resultado com o investimento que ele vai fazer. Porque não é barato. Uma caneta do Ozempic hoje é 1.200, a caneta no Monjaro vai bater uns 3.500 mais ou menos. Então, Mesmo que você faça na clínica, mesmo que eu faça na clínica, manipulada, não é tão barato assim. Então, aqui é o resumo do caso. Nessa fase inicial, a abordagem inicial, a preparo do terreno biológico, paciente com 137 quilos, 39,9 quilos de massa muscular, 66,8 quilos de gordura corporal, 48,8% de gordura corporal e uma água corporal total de 51 quilos. Fase 1, a gente buscou a homeostase. Fase 2, o tratamento das deficiências. Fase 3 de choque. Preparei ele em todos os treinamentos, lembra? Tático, técnico, físico, psicológico, comportamental, principalmente para entrar na terapia de choque. Se eu já começo na fase 3, logo após a abordagem inicial, esse cara não volta nunca mais. É, Nunca vai te mais. odiar. Vai me odiar. Esse cara é o que mais me manda cliente hoje. Quase todo mundo no condomínio dele vem, porque, cara, eu mudei a vida dele É no nosso processo, eu mudei a cabeça dele. Fase 5, controle e a otimização do emagrecimento na fase 4, controle e otimização do emagrecimento na fase 5. Então, esse cara perdeu 49 quilos de gordura de peso, perdeu 1,1 quilos de massa magra, 47 quilos de gordura corporal, 26% de gordura corporal, e ele reduziu o água corporal total em quase 2 quilos. Não reduziu mais porque a gente não perdeu tanta massa muscular no processo total, ele oscilou, teve períodos que ele ganhou mais. Na fase de otimização, principalmente com o Zepic, ele perdeu um pouquinho de massa muscular, mas ele não evoluiu com sarcopenia. A gente conseguiu evoluir com emagrecimento. Se perder quase 50 quilos, perdendo somente 1 quilo de massa muscular, sendo que você oscilou em alguns momentos aumentando, é incrível, sensacional. né? Acho que são os melhores resultados. Eu E acho que esse aqui, esse slide que está aí agora, né, ele é a regra do jogo. sim. É E o assim, mais seguindo importante é que aquelas fases que vocês trabalham ali, fase 1, 2, 3, 4 e 5, e aí cada uma com o seu protocolo respectivo, né? E claro, toda a mudança de hábito. É isso aí. É esse o método que vocês usaram e que funciona na clínica de vocês para o emagrecimento. se vocês olharem aqui em cima do gráfico, são 15 meses de acompanhamento. Sim, sim. Não foram 30 dias, nem. É, até porque a gente está falando de 137 quilos, né, Vinícius? Então, não dá para ir de uma, Trabalhar com né, grande assim. obeso, trabalhar com grande obeso é muito difícil, É, porque com certeza. está sempre um passo à frente dele. Eu Sim, já fui safado, eu continuo sendo safado, né? Se der mole para mim, eu vou furar a dieta, porque a obesidade é uma doença crônica, sim. dificilmente ela tem cura. Ela vai estar É, sempre ali tem batendo. uma frase que eu escutei, né, num curso que eu levo assim, não existe ex-obeso, existe obeso emagrecido, né? Sempre um Exatamente. processo. Então, assim, a pessoa que é obesa, ela pode estar magra, mas ela continua sendo obesa. E o processo metabólico, né, os gatilhos ali de compulsão, eles vão sempre ir e vir, né? De acordo com o dia a dia ali mesmo, né? Sim. eu posso falar uma coisa? Pode. Eu queria só salientar que aquela nossa regra, que é o nosso foco da saúde, ela que traz o resultado, diferente de pacientes que muitas vezes se submetem a cirurgias bariátricas, principalmente que eles não têm acompanhamento adequado, que eles vão sim perder peso, mas evoluir com uma sarcopenia, que pode ser uma doença tão grave quanto a Sim, obesidade. O adequado acompanhamento desse paciente, o preparo do terreno biológico, as reposições adequadas, as reposições hormonais fazem com que esse paciente tenha um emagrecimento, mas não somente isso, um emagrecimento anabólico e um emagrecimento com saúde. sim, Emagrecimento e ter saúde são coisas diferentes. Eu acho que ele reflete muito isso. com Sim. certeza. Quem me perguntou da
da testosterona bioidêntica. Hoje ele não está mais com testosterona injetável, a gente evoluiu nesse processo, fez o desmame, fez a recuperação do eixo hormonal. Ele hoje usa testosterona bioidêntica, ela também bloqueia o eixo, a gente não pode tirar isso da cabeça, porque ele ainda tem indicação do tratamento da deficiência androgênica masculina. E eu uso em associado, eu não tenho ainda uma sequência de resultado mais robusto para trazer para vocês aqui, com slides e tudo mais, mas a gente tem usado o Lipomic. Eu vou pedir para a Tamires explicar melhor o Lipomic. Sim. Eu tenho mais conhecimento de dia a dia, de usar o Lipomic. Antes dela explicar, eu vou só botar a foto dele diante, para vocês lembrarem como ele era e como que ele está hoje. Então, ele evoluiu muito. Gente, é outra pessoa, né? Assim, É outra pessoa. é outra Aqui pessoa. ele... Por isso ele é a sua maior prova social e o seu maior marketing, eu acho assim, né? A gente fala muito isso quando vai falar de posicionamento de mercado, porque a saúde, a área médica é um mercado. A prova social, o maior marketing ainda é o boca a boca. É uma pessoa bem assistida, né, que leva outras pessoas. Não tem Instagram, Facebook, YouTube, nada que pague, né, ainda que ultrapasse essa prova social. Conta para mim do Lipomic, você sabe explicar melhor que eu. Vamos lá, então. O Lipomic, na verdade, a gente já tinha booster Moruzil, termoativador, booster ATP, e aí a gente veio com mais uma ampola, que é a ampola que tem B12, né, metilcobalamina, a metionina, o inositol e a colina. Então, a gente vem trazendo a tentativa ali da colina ajudar no detox, tem uma ação lipolítica, ajuda na formação de neurotransmissor. O inositol, né, que tem também no booster ATP, que tem no termoativador para ajudar na questão da resistência insulínica. A metionina, e aí a gente viu muito nos exames do seu case aí, né, que a metionina é uma fonte para se constituir SAMe. E se eu não tenho SAMe, eu não tenho doação de metil, eu não formo neurotransmissor e eu também desequilibro o ciclo de homocisteína, né? Então, não consigo reduzir a inflamação. E aí, todas essas substâncias é uma ampola de 5 ml. Agora a gente vai incluir, né, cada vez mais aí dentro dessas fases aí, porque também é uma ampola que faz muito sentido dentro desse processo de emagrecimento, né? Chama Lipomic, para quem não conhece, é o último lançamento em booster, né, que a gente fez aí, de substâncias para esse controle insulínico, para esse emagrecimento, esse processo de detoxificação. E a última chave que a gente ficou de passar para vocês, assim, é o que a gente tenta fazer todos os dias. Nossos pacientes acabam se tornando amigos. Só para você até. Ser empático, assim. O Paulo, já posso chamar o Paulo, ele pediu para mostrar a foto dele de rosto, para a gente ter uma noção como ele era antes, como ele é hoje. E o processo, todo o nosso processo, a gente montou a clínica com o objetivo que a clínica fosse a extensão da casa do nosso cliente. Então, tem cliente que vai para trabalhar, tem cliente que vai só para tomar um café, tem cliente que vai porque virou meu amigo e vai levar alguma coisa para mim. Então, o processo precisa ser empático, assim, a gente precisa se colocar no lugar dele, porque ele vai falhar. O Paulo falhou várias vezes, e ele, em falhar, eu preciso estar do lado dele para ajudar. Então, o que ele pediu para eu falar para vocês que no futebol ele era ruim e morto, agora ele é só ruim, ele consegue correr. E eu queria deixar um convite especial, tanto eu quanto a Bárbara, a Tamires, que vai fazer parte desse processo. A gente tem um processo de mentoria na clínica, um processo de mentoria com aulas online e imersão. Vocês ficam sentados com a gente durante 2 dias, Discutindo em Tem casa. o QR discutindo Code aí, dados, Vinícius. discutindo, tem o QR Code. E vou deixar o QR Code para vocês aqui. Esse QR Code vai levar vocês para uma base onde vocês vão conseguir colocar os dados de vocês, tem todo o cronograma de aula, tem o processo de imersão. Vocês ficam literalmente sentados do nosso lado, trabalhando com a gente, entendendo os processos, não só de atendimento. A gente vai discutir como montar a clínica, como a gente faz o controle de estoque, qual sistema a gente usa, precificação, tração de vendas, montar a equipe, telemarketing, todo esse processo de tração de vendas, assim.
Eu estou O lá meu na processo, mentoria falando de farmacotécnica, de farmacodinâmica, cinética. Ia falar exatamente isso, assim, modéstia à parte, a gente conseguiu trazer quase um dream team, assim, de pessoas que estão com a gente nesse projeto. A Tamires é hoje a referência no país em termos de terapia nutricional injetável. Ela é a maior speaker, sem dúvida, a melhor speaker que a gente tem, além de ser uma pessoa querida, mas a gente também vai ter o Dr. Luiz Moreira, que também é uma referência dentro da farmacologia exames e laboratoriais, Incrível, né? da senolíticos, bioquímica. xenomórficos, Teremos o Dr. Vitor Hugo, para quem não conhece, ele é de Caruaru, ele é um nutrólogo sensacional, professor da Universidade Federal. acho que é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. E tem uma aula assim que é inebriante a aula dele. O Vitor é muito bom mesmo. Ele dá aula lá no Exato. meu workshop também e é sempre muito bom. Mas Exato. assim, é a junção, né, de tudo isso que vocês vêm construindo. Eu acho que a mentoria de vocês hoje resume isso, né? Um método que foi eficaz dentro aí de anos de trabalho. E para quem está começando, vale muito a pena comprar know-how, né? Do que ficar batendo cabeça. Eu falo muito isso, porque para mim é assim. Para que eu vou inventar a roda se a roda já foi inventada, né? Então, quem quiser realmente ir mais a fundo aí nesse processo, vale muito a pena. Esse QR Code vai levar vocês aí para a página, né, do método, para vocês poderem conversar aí com o pessoal da clínica e tirar as dúvidas. Gente, então assim, ó, muito obrigada, né? Assim, foi muito bom estar com vocês. Dia 5 de março, a gente tem uma nova mentoria sobre o especial Dia das Mulheres. Dia 19 de março, a gente vai falar sobre lipedema, que também está super em alta, né? Então, a gente precisa falar sobre isso. É muito gratificante ter agora, às 21h45, mais de 200 médicos, né? Participando. E eu não posso deixar de falar que a gente tem promoção para amanhã, tá? Quem tiver interesse, vai pegar um paciente, vai comprar o método DRVMM e vai usar. E aí, na compra do protocolo do método, vocês vão ganhar uma caixa de Lipomic. Então, para já trabalharmos com mais essa substância dentro do protocolo. Então, é só falar com a sua consultora que você assistiu a mentoria e que você quer comprar o protocolo, né? Que o doutor Vinícius, a doutora Bárbara apresentaram para a gente. E na compra do protocolo, você vai ganhar aí a caixa de Lipomic, tá? É uma forma de você conhecer uma substância nova aí dentro do mix que você já trabalha. Queridos, E quem, obrigada. quem quiser chamar a gente na rede, vou voltar só um slide aqui. Nosso Instagram. Nosso Instagram está aqui, telefone, esse é o nosso WhatsApp. Quem quiser fazer contato, tirar dúvida, perguntar, pedir a aula, qualquer coisa, pode chamar, a gente responde. Eu geralmente não respondo enquanto estou atendendo, mas logo que eu posso, eu respondo. Beleza, pessoal? Muito obrigada a Combinado, todos. gente. Obrigada, viu? Pelo tempo, Obrigada. pela biodisponibilidade. Pela Aqui disponibilidade. é. Fiquem com Deus, todo mundo, e até a próxima, se Deus quiser, pessoal. Gente, obrigada. Tchau, tchau. Não despecha que eu quero ter o chat.